Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é Mário Divo, começando o seu Encontro Inteligente, hoje com Heródoto Barbeiro. O Heródoto Barbeiro foi o nosso convidado especial da semana, mas eu não quis perder a chance de trazer aqui, dentro deste espaço, uma conversa até mais ampliada. E vocês, eu tenho certeza, irão gostar demais. Heródoto, vamos lá, continuando o nosso bate-papo. Onde é que a gente estava mesmo? Se você hoje pudesse dar um conselho para o melhor desenvolvimento dessas pessoas, que conselho você daria? Olha, minha sugestão, na verdade, não daria conselho, mas daria sugestão. Eu acho que as pessoas precisam aprender a se comunicar. Quando eu digo se comunicar, é falar corretamente, é se expressar corretamente, é usar a primeira ferramenta que o ser humano teve para poder se desenvolver, a fala. Ótimo que a pessoa escreva bem, ótimo que a pessoa saiba os jargões, mas se você não falar bem, você não desenvolve um atributo fundamental, a liderança. Sem liderança, a gente não vai a lugar nenhum. E o falar bem aí é uma comunicação não só verbal, como corporal também, né? Exatamente. Ela é corporal, ela é oral, e ela é, acima de tudo, um treino para que eu possa convencer você, que está me entrevistando, de que aquilo que eu estou dizendo é verdade. E aí, aproveitando a deixa, hoje em dia todos os grandes palestrantes, que obviamente como grande palestrante tem um poder de comunicação bem vivo, todos eles usam do storytelling para poder reforçar o seu poder de convencimento. Você, de alguma maneira, dentro do seu cotidiano, você usa o storytelling para reforçar as suas apresentações? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Agora, acho que o primeiro passo é o seguinte: qualquer comunicação tem que ter começo, meio e fim. Parece simples, mas não é. Parece fácil, mas não é. Requer treino. E planejamento, né? É o planejamento de como o começo vai gerar um desenvolvimento e qual é o fim que se pretende atingir, né? O que se pretende levar como resultado final da comunicação. E aí eu quero trazer um outro lado, né, da sua vida. Você, em algum momento, passou a ser vinculado à filosofia budista, aliás, a filosofia e a religião, né? Que você acabou, então, virando um monge. Como é que foi essa sua motivação e esse rito de passagem até ser monge? Olha, ele aconteceu quando eu tinha 22 anos de idade. Hoje eu estou com 78. Aos 22 anos de idade, eu, por acaso, tive contato com uma escola budista em São Paulo, que veio do Japão, chamada Soto Zen. Era uma escola onde o budismo tinha vindo do Japão, você não tinha praticamente budistas aqui, a não ser descendentes japoneses, mas foi o meu primeiro contato com essa religião, com o budismo. E a partir de lá, então, eu comecei a me educar na escola, muita coisa era falada em japonês. Eu entrei na escolinha para crianças de japonês que tinha no templo, para aprender alguma coisa. E fui me adaptando e me tornei monge leigo nessa comunidade durante muitos anos. Depois eu passei a ser um budista independente como eu sou hoje. Eu sou budista, pratico o budismo, tenho vários livros escritos sobre budismo, são livros de divulgação, não é nada profundo, mas para poder as pessoas entenderem o que é, porque ele é muito pouco divulgado aqui no Ocidente, mas tem uma contribuição importante para dar para a humanidade. E explica, apesar de ser uma questão, assim eu diria, um pouco técnica, qual a diferença que existe entre se falar da filosofia budista e da religião budista? Se é que há diferença na sua maneira de entender.
A diferença é o seguinte: o budismo não é uma religião como a gente entende no Ocidente. As religiões ocidentais, elas têm Deus. O budismo não tem Deus fora de si mesmo. No budismo, nós não tivemos uma criação do mundo. Deus, no budismo, ele é imanente, está em todas as coisas, em todos os objetos, em todos os seres vivos. Então, eu acho que essa é a primeira dificuldade, às vezes, de se entender um pouco a respeito do budismo. Ou seja, Deus está dentro dos seres humanos e não fora dele. Então, quando se fala em religião ou filosofia, na realidade não estamos falando de coisas que são díspares, nós estamos falando de algo que, digamos, é uno. É uno. A religião e a filosofia, elas são uma coisa só. E aí vem a questão de que nós somos o todo e o todo está em nós. Exatamente. E que as pessoas na religião, vou chamar de religião budista, porque é assim que no budismo o Buda não é um deus. Ele não faz milagre. Ele não intervém a meu favor em nada, em nada. A única coisa que ele fez foi me ensinar a agir por mim mesmo. Tem uma máxima do Buda que é muito diferente de outros líderes religiosos. A máxima é o seguinte: não acredite em uma única palavra que eu digo. Experimente. Portanto, o budismo é uma experiência. Ou seja, vivencie para poder ter a sua própria opinião a respeito. Agora, existe eu não sei exatamente se são 3 séculos ou aproximadamente isso, é um período de tempo que separou o nascimento de Sócrates na Grécia, Confúcio na China e Buda na Índia. Mas ao redor de 300 anos ou por aí, foi um tempo que separou o nascimento dos três. E os três, naquele período, com a distância que existia entre os lugares de nascimento, eles tiveram mais ou menos, de alguma forma, o mesmo conceito: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, busque trabalhar no seu desenvolvimento e no seu autoconhecimento. Essa interpretação, como é que você explica que 3 pessoas em uma distância tão grande, mais ou menos num período da história que a gente pode dizer próximo, elas vieram a ter esse mesmo tipo de insight? Olha, o Buda viveu mais ou menos no século V a.C. Ele, quando ele começou, ele não era budista, ele era hinduísta, praticava o hinduísmo. Morava na Índia, lá no norte da Índia. Lá tinha uma rota de comércio que passava por lá. Ele olhou lá para a China e lá tinham 2 mestres, um chamado Confúcio e o outro chamado Lao Tse. Ele mandou um recado, dizendo assim: vocês não gostariam de vir aqui para minha cidade, aqui, perto do rio, Ganges, para a gente conversar de religião? Os dois toparam. Ele olhou do outro lado, tem a Pérsia, e lá estava, na mesma época, Zoroastro, fundador de uma religião. Falou: Zoroastro, você não quer vir aqui para a gente conversar sobre religião? Zoroastro disse: tá bom. Ele olhou mais para frente, lá na Grécia, nesse período, vivia Sócrates. E ele disse para o Sócrates: ô Sócrates, mandou um recado lá, você não quer vir aqui para discutir religião? Sócrates falou: eu vou. E quando o Sócrates se preparou para viajar, ele falou: pera um pouquinho, quem que vai tomar nota do que nós vamos falar lá? Aí você falou: tem um cara aí, que já teve na Pérsia, etc, etc. Ele escreve, como é que ele chama? Heródoto de Halicarnasso. Então o Sócrates convidou ele e foram todos lá para a beirada do Ganges. E começaram, então, a conversar com o Buda, com o Siddhartha, sobre a religião, ele explicando o que era o hinduísmo. Eu transformei isso num pequeno livro chamado Os Sábios, publicado pela editora Almedina. Ou seja, quer dizer, então o meu comentário tem um erro grave, que é
a distância de tempo em que nasceram os três, porque, pelo que você disse, eles estavam mais próximos no tempo. Estava. Esse período é chamado Idade Axial, que é o período do século V a.C. Então convivem o Buda, Lao Tse, o Sócrates, o Zoroastro, né, o Zaratustra, que eu acabei de citar, eles são da mesma época, por incrível que pareça. Então esse período é chamado de Idade Axial, porque da cabeça desses cidadãos surgiram novas ideias, novas culturas e novas religiões. E que se espalharam pelo mundo, como a gente acompanhou na história. O Heródoto, uma curiosidade, como é que chama mesmo a pessoa que fez a ata da reunião? Heródoto o quê? Da cidade de Halicarnasso. Ele é o original, ele é o verdadeiro. Eu sou a cópia. O seu nome tem a ver com essa... Tem. Meu pai colocou em homenagem a ele. Então ele tem um livro famoso chamado História das Guerras Médicas, ou das Guerras Persas. Ele viveu na Pérsia, ele era chamado o pai da história. Assim como Hipócrates era o pai da medicina, Heródoto, na Grécia, era o pai da história. Então, dentro desse contexto, o Heródoto Barbeiro acabou também se inspirando não só no nome, mas na pessoa que era um historiador e também começou a vida como historiador. Eu quero agradecer. Me apaixonando pela história. Eu quero agradecer bastante a sua atenção e a conversa foi muito gostosa. Espero que para você também tenha sido agradável essa participação aqui na Rádio Cloud Coaching. E vamos, então, de alguma maneira, manter contato aí próximo e qualquer coisa estamos à sua disposição. Gostaria que você se despedisse, por favor, e deixasse algum contato se achar que vale a pena. Muito obrigado, queria agradecer a sua gentileza, para mim é uma honra participar com você aqui. E olha, você me acha aí nas redes sociais, né, escrevendo sobre o cotidiano e tudo mais, e também tenho vários livros publicados, tanto na área de budismo, como tenho na área de media training, como tenho na área de liderança e como tenho na área de história. Um abraço a todos. Tá bom, muito obrigado. E para vocês que nos acompanham aqui na Rádio Cloud Coaching, esse foi um presente especial a todos vocês, essa conversa com o Heródoto. E na próxima semana a gente está de volta. Um grande abraço e até lá. Pessoal, o tempo passa muito rápido e, infelizmente, acabou o nosso encontro inteligente de hoje. Eu agradeço demais o Heródoto Barbeiro pela sua atenção, pela sua generosidade, e eu peço que vocês todos continuem acompanhando a nossa programação da rádio, a nossa programação também da plataforma Cloud Coaching, porque vocês só terão a ganhar com isso. É muito conteúdo bom, muito conteúdo que você pode aproveitar na sua vida pessoal e profissional. Até a semana que vem, então, e fiquem com um abraço. Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.